Encontrado o corpo do pequeno Guilherme, de 4 anos, a criança que caiu da janela de casa, né? A residência, essa janela, ela dá de fundo ali para um córrego. Estive lá ontem à tarde, tá? Balanço Geral, com exclusividade, esteve na casa. Inclusive, a gente tem essa imagem de dentro da residência, a janela, gente, onde a criança acabou caindo. Exatamente essa janela aí, olha, tá? É essa janela, é a imagem exclusiva que o Balanço Geral traz. Olha, preste atenção, olha a janela e o córrego ali, olha. É o fundo da casa da família. Coloca novamente do início a imagem, porque o Balanço Geral, eu estive ontem acompanhando o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, e essa é a janela por onde a criança caiu. Exatamente essa janela. A nossa equipe teve autorização da família para entrar na casa e mostrar exatamente a janela. O Danilo Magela está ao vivo com os familiares, momento de muita dor, desespero. A polícia científica já foi acionada. Balanço Geral estava na hora em que o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. É só o tempo, gente, de eu dar um recado para você, a Célia também. E tu tá em busca de um apartamento? Deixa eu te dizer que o Alegro Montenegro está com uma campanha especial para os compradores dos apartamentos Garden da fase 3. Ao comprar uma unidade, o cliente vai ganhar uma cozinha planejada e ainda um presente surpresa. Só que a ação vai acontecer só no dia 24 de maio, agora sábado, com mutirão de atendimento para quem quiser sair com um processo bem encaminhado e com as chaves garantidas no mesmo dia. Aí tem mais um recadinho pra ti, não perde. A Urbix tem uma novidade pra ti. Na compra do apartamento Garden da fase 3, tu vais ganhar uma cozinha planejada completa. Além da cozinha planejada, ITBI e cartório grátis, condições especiais para tua compra e financiamento com outros bancos. É mais um passo para a realização do teu sonho. A nova etapa da tua vida começa agora. O futuro é hoje. Coloca a imagem da janela onde o pequeno Guilherme, gente. Essa imagem aí, olha, a imagem exclusiva do Balanço Geral, Célia. Porque as pessoas ficam se perguntando, Pimenta, como é que ele caiu da janela? A gente está mostrando aqui a imagem. Tinha um gatinho aqui, Célia. Pode colocar aqui a Célia já comigo? Mano, o que é que a gente apurou, Célia? Eu estive lá. E aqui eu tô falando, gente, eu estive lá, tá? Eu não tô falando de ouvir falar da boca dos outros. Não, segura essa imagem, segura essa imagem, por favor, Jesus. Meu Deus. Qual é o ponto determinante, Célia? Tinha um gatinho aqui, olha, que é o gatinho da família, o gatinho do pequeno Guilherme. O gatinho estava aqui em cima. A criança estava deitada na cama com os pais, segundo os próprios pais relataram pra gente. Aí a criança se levanta da cama, vai aqui, porque aqui é a cozinha. O gatinho tá aqui em cima, olha. E aí, segundo o relato da família, aqui embaixo, Célia, na reportagem a gente vai mostrar, tem tipo um banquinho e tal. E ali a criança coloca, a criança, 4 anos, colocou, já tem um banquinho aqui embaixo, para pegar o gato que estava aqui em cima, gente. Tinha um gatinho aqui em cima, que é o gatinho da família. E é nesse momento que a criança coloca o banquinho, que vai subir na janela, ela cai. Libera a imagem, perceba que o fundo da residência, aqui é o fundo da residência, a janela dá para o córrego, olha o córrego, olha a janela. Aí a criança cai. Os pais ouviram barulho. Foi quando eles se levantaram da cama e foram até o local. Por que é que eu tô falando isso, sério? Porque tem um monte de gente que falando, irresponsabilidade de pai, de mãe. Gente, pelo amor de Deus, cara. A gente tá mostrando aqui a imagem, é uma janela, é uma casa simples, é uma casa humilde, construída bem ali no fundo, ali tem um córrego. E é uma janela, a criança, naquele momento, o gatinho naquele espaço. Coloca novamente a janela, porque essa imagem só o Balanço Geral tem, porque somente a nossa equipe teve acesso à residência com permissão da família. Eu estive lá ontem à tarde, 4 horas da tarde, quando a gente tomou conhecimento junto com a Polícia Militar. Essa aqui é a imagem, Célia, que é importante, porque é a janela por onde a criança caiu. Olha a sandália, aqui a janela, o gatinho estava aqui em cima e a criança foi, colocou o suporte. Tá aqui o Barra, tá aqui o Amorim. De repente o gato também
sei lá. É uma fatalidade, Célia. Égua, caramba. Magela, você está ao vivo. A triste notícia do dia, a gente está com essa imagem. Se puder deixar na tela dividida também essa imagem, porque muito se fala que a criança caiu. Só que as pessoas não sabem como, e a gente está mostrando no Balanço Geral. A gente está explicando como tudo aconteceu, claro, Célia, diante do relato da família, certo, tá? Claro. E aqui é essa imagem. A gente tem a família falando, olha, tem a família falando, coloca a família, a entrevista exclusiva do Balanço Geral, coloca a família falando. Aqui, essa cadeirinha aqui. Não, foi a outra cadeirinha, a outra cadeira lá que tava assim. Essa grande, ela tava aqui, eu acho que ele se agarrou e pulou. Ah, por cima. Ele caiu. Porque o gatinho dele tava aqui, e o gatinho pulou pra lá e ele veio pra pegar o gatinho. Ele falou que quando só viu ele passando, se debatendo. Aí ele pulou atrás, na mesma que ele pulou atrás, a água estava muito forte, ele se afogou. Aí ele perdeu ele de vista, aí daí ninguém sabe mais de nada. Eu vi quando ele passou aqui por aí pra ir, até agora não acharam ele desde ontem. E você tá ajudando? Tô, acabei aí, ontem eu entrei mais de 3 vezes, já entrei, já saí e nada. Que tristeza, Célia, pelo amor de Deus. Isso, quantas casas, Célia, são dessa maneira? Palafita, Porra, em palafita. Eu tava pensando justamente aqui em Belém, isso. quantas casas de palafita? Habitacional, enquanto tanto dinheiro desviado para ali, aí... Cadê a Copa? Lugar irregular. Vai morar onde? Aqui, gente, é o retrato. Sabe? Aqui é o Pará, é o Brasil. É a realidade de muita gente que ainda vive desse tipo, moradia insalubre. E essa casa aqui ainda, Insalubre. ela é uma casa bacana. Aqui é o fundo da casa. Mas tem um monte de gente que mora em palafita. Sim. Aqui não é o caso, porque essa casa, ainda que seja simples, uma casa humilde, de família simples, ainda tem uma frente ali, tem uma rua, aqui é o fundo. E quantas famílias moram em palafita? Ali, né? Palafitas ainda é estiva, gente, pelo amor de Deus. Tá, a gente vê numa era cibernética, robótica, de bebê rebote, não sei o quê. Bando de, sabe, de roubalheira, de desvios. E o povo continua desse jeito. Então, antes de você criticar o pai, criticar a mãe, tá aqui a imagem, como tudo aconteceu. Tinha um gatinho ali em cima, é uma criança de 4 anos, estava com os pais na cama, tá aqui a polícia militar, que não deixa mentir, inclusive o Barra, o Amorim, eles chegam a chorar ali, porque independente da experiência, do trato que você tem com a segurança pública, como é a polícia militar, pô, você se sensibiliza, né? Tu já pensaste, mano, tu te deparar com uma criança, porra, se afogando e tudo mais, sendo levada por uma enxurrada? E dessa maneira, como você tá vendo. E de repente, pô, eu vou fazer o quê? Pelo amor de Deus. Pra você que fica se perguntando, Pimenta, como caiu pela janela? Aqui, a gente tá mostrando, com imagem, eu estava lá. Ninguém me contou, eu ouvi falar, como a grande maioria faz o jornalismo aí, não. A gente vive a notícia, a gente estava no local. Magela já tá ok? Daqui a pouco já tá ok o Magela? Coloca a imagem, já tem alguma imagem lá ao vivo? E eu porque justamente estava me perguntando isso, como foi essa queda Porque só me disseram isso. Caiu pela janela. O garotinho foi buscar o gato dele e acabou caindo da janela. Aqui a gente tá mostrando a imagem. Dentro de um córrego. Digo, gente, mas como essa casa, onde é, como foi? Aqui tá o retrato. Tu é doido. Daqui a pouco, o Balanço Geral vai trazer uma reportagem especial. Desde ontem eu estava lá, hoje pela manhã também. Magela está ao vivo, Magela, a polícia científica foi acionada. Momento muito difícil, de muita dor. Que Deus abençoe essa família e não critique a família e nem um corpo de bombeiros, cara. Eu fico revoltado quando alguém vem protestar contra o corpo de bombeiros. Esses caras foram heróis ontem, agora existe todo um trâmite. Mas tem um horário definido. Não, ainda mais com a chuva de ontem. Para as buscas, gente, é insalubre permanecer noite, tudo escuro, com chuva e tudo mais. Não é assim. Colocar em risco também a vida dos Sempre militares. foi assim. Muito cuidado quando você for protestar
ou falar mal do Corpo de Bombeiros. Muito cuidado, porque você pode estar sendo muito injusto. Magela, a notícia é sua, infelizmente, essa triste notícia. Pimenta, e olha, Pimenta, Célio, o que mais causa revolta também é que até aqui mesmo na comunidade o pessoal também ainda começou a criticar, viu, a atuação dos agentes de segurança pública aqui empenhados nessa missão e também até criticando a parte da família, né, por conta do que aconteceu com essa criança. Obviamente que a gente não vai entrar nesse mérito, nem cabe a nós isso, né, tem aí as autoridades competentes para tratar desse tipo de situação. O que a gente preza mesmo é pelo que foi feito aqui, né, desde ontem, na verdade, né, desde as 4 horas da tarde, quando os militares dos bombeiros receberam a informação, né, de que o corpo dessa criança tinha desaparecido ali da casa da família, né, nessas circunstâncias ainda, né, que a criança estava ali brincando, teria, inclusive, pelo que eu pude observar aqui, era costume, né, dela subir ali na janela, né, para ficar brincando, enfim, coisas de criança, né, 4 anos de idade apenas o Luiz Guilherme. E aí, nessas circunstâncias, infelizmente, acabou acontecendo essa fatalidade dele ter se desequilibrado e caído no rio. E o que mais contribuiu também, o próprio tenente dos bombeiros, né, conversou com a nossa reportagem e falou isso, né, que o que contribuiu, de fato, foi a questão do tempo naquele momento, né? Chovia muito, né? Então, o córrego do rio, a gente chegou até um certo ponto ali para a gente observar como é realmente, é um braço de rio bem estreito mesmo, e quando a gente observou ali do local, nessa rua onde eles conseguiram encontrar, praticamente que o nível da água estava bem baixinho mesmo, mas segundo relatos dos próprios moradores aí dessa região e da própria família, né, então chovia muito forte e estava praticamente que transbordando, né, todo aquele córrego a ponto de se aproximar à beira ali da entrada das casas, né, e foi praticamente que isso que contribuiu, né, para que logo depois da queda eles não conseguissem presenciar mais essa criança ali naquela região. O próprio tio, né, do Luiz Guilherme conversou aqui com a nossa equipe de reportagem, disse que assim que eles souberam disso, todo mundo aqui dessa área se mobilizou bastante, né, para localizar essa criança, fizeram várias buscas. Só para vocês terem uma noção, 600 metros, olha só, 600 metros foi a distância do local, segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, informou para a nossa equipe de reportagem do local, do ponto onde ele teria desaparecido, teria caído ali, ou seja, onde fica a casa da família, até esse local, exatamente no final dessa rua aqui, né? No final dessa rua aqui, essa rua já estreita, que começa com asfalto, não tem saneamento para variar, e também lá no final, que já fica uma parte mais de terra batida, que os moradores, né, que estavam ali também auxiliando nesse trabalho de buscas, conseguiram encontrar, infelizmente, o corpo dessa criança já sem vida, ali numa região de areia, né? E aí os militares também que estavam realizando essas buscas conseguiram tirar essa criança ali do local e trouxeram aqui para a Rua Cajuí, né, a rua mais movimentada, exatamente para acontecer aí o trabalho de perícia, né, que inclusive ainda não chegou aqui, né, gente? Todo mundo aqui está aguardando, né, como vocês podem observar, a área ainda está isolada aqui nesse ponto da Rua Cajuí. Os militares dos bombeiros, né, já foram embora, né, agora é atribuição da Polícia Militar ficar aqui nessa área até que a Polícia Científica e o carro que vai fazer a remoção do corpo do Luiz Guilherme levar essa vítima até o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e a partir daí todo o procedimento de liberação do corpo da vítima, reconhecimento, aquela parte burocrática, né? E na sequência vai acontecer aí o velório e depois o sepultamento, né, dessa criança. Mas pelo que eu pude conversar aqui com muitos moradores e até parte da família, né, eles falaram que o sentimento que fica, obviamente, não pode ser outro, né, é o de luto muito grande pelo que aconteceu, pelo que eu também pude constatar, conversando com esses familiares, né, era uma criança muito alegre, muito extrovertida, que dialogava, brincava com todo mundo, e, obviamente, que foi uma surpresa muito grande, até para quem mora próximo aqui, amigos, familiares, até mesmo para quem mora distante, né, por exemplo, o tio que está mais ali, mais para ali assim, estava contando que ele estava em Mosqueiro, né? E veio até aqui depois que recebeu essa informação, largou tudo lá, veio para cá, para essa área, para ajudar nas buscas que foram finalizadas hoje, né? Nós tivemos aquela imagem muito forte, muito
forte, ao mesmo tempo bonita, né, dos militares que rezaram ali pela família, e os nossos sentimentos também nesse momento vão nesse sentido, que Deus possa confortar, né, Deus possa confortar aqui o coração desses familiares. Deixa a gente ver se a gente consegue chegar aqui também novamente com a família. Meu amigo, você pode falar aqui com a gente rapidinho, meu amigo? Não? Tá bom. Você pode falar aqui com a gente? Não, né? IML, né? Passou 2 horas, mano. Até agora o IML não veio, meu filho tá dentro, meu filho tá aí dentro. Pois é, ainda tem eles estão reclamando realmente dessa demora, porque foi localizado cerca de 11 horas, né? E até agora nada, né? Isso só aumenta ainda mais a dor. A gente quer logo que isso termine, entendeu? A gente quer logo que isso acabe, que resolve logo esse negócio aí. Tá certo, tá certo. Aí é um misto de sentimentos, né? Dor, luto e ao mesmo tempo revolta, né? De certa forma revolta para que realmente todo esse procedimento for finalizado o mais rápido possível, e aí para que realmente a família possa fazer um velório e o sepultamento digno aí para essa criança, que o corpo dela ainda está aqui nessa viatura do 29º Batalhão. Então, por aqui, Pimenta, a gente vai continuar acompanhando aqui, verificando até que o momento que chegar aqui o carro que vai fazer a remoção, a polícia científica. Vamos ficar numa guarda aqui, qualquer novidade a gente volta a acionar aqui no Balanço Geral. Com vocês aí. É a família, né, Magela? É a dor da família, é o desespero, meu Deus do céu, né? A gente não consegue nem se colocar no lugar. A gente faz esse exercício, né, mas é muito forte. É muito forte, e a polícia científica já foi acionada. Ali está a família, está aguardando. Me parece que é o pai e a mãe, né, Magela? Não é isso? Me parece ser o pai e a mãe, correto? Me confirma aí. Tá, bota nele. Ele aqui, né, o pai, inclusive, eu acabei esquecendo, bom que você tocou nesse assunto, a mãe, olha só, ela foi para a UPA, porque ela passou mal, né? E UPA do Paar passou mal aqui, inclusive estava, obviamente, desesperada, querendo ver o filho. Os militares informaram para ela que não poderia abrir mais, né, aqui a viatura. E aí ela ficou muito desesperada, precisou ser amparada aqui por algumas pessoas e passou mal, né, desmaiou aqui em um determinado momento. Foi encaminhada ali por outras pessoas familiares para a UPA do Paar e está sendo atendida lá naquela região. Ela chegou já muito abalada aqui nessa área, né? Precisou, inclusive, algumas pessoas precisaram conter ela de forma um pouco mais enérgica, porque ela correu aqui, quando ela chegou, ela veio daqui dessa direção e correu aqui na direção da viatura, querendo a todo momento ver o filho, falando exatamente essa expressão, né? Quero ver meu filho. E aí essas pessoas tiveram que amparar essa mãe aqui, mantiveram contato com ela, né? Para ela ficar bem, mas eles no primeiro momento perceberam que a pressão dela subiu muito. Tem alguns agentes aqui da prefeitura de Ananindeua que fizeram também, perceberam que a pressão dela chegou a ponto de chegar a 22. A Polícia Militar esteve com a gente na casa, a gente tem aí um momento, até a guarnição se emociona, gente. Preste atenção, olha o momento da emoção. A gente escutou na fonia passar essa situação aí, que uma criança de 4 anos, né, tinha se afogado aqui no canal. E a gente deslocou aqui para tentar dar um apoio pro bombeiro e a gente ficou sabendo pelos pais, né, que... Você é muito emocionado, né, Maria? A polícia chega a se emocionar. Não tem como, cara, a gente não ficar uma situação dessa, né? Uma criança de 4 anos, idade do meu filho, inclusive. E a mãe informou que ele estava na cama com ela e veio aqui para a cozinha tomar uma água. E aí ela escutou só depois o barulho na água. Ela veio aqui, olhou e não encontrou ele, nem também não no banheiro. Agora a gente soube aqui que populares mais ali na frente ainda viram a criança passar na correnteza e tentaram ainda se jogar, só que aí perderam a visão da criança, né? E agora o corpo de bombeiros está fazendo a busca. A própria polícia é extremamente emocionada, né? Porque qualquer um se emociona diante disso. Muito complicado aqui, 18 anos de polícia e essa situação nunca tinha passado, cara. É uma situação que foge do nosso cotidiano, de ocorrência, que não tem como uma pessoa não se emocionar, cara, porque é complicado. A gente tem filho também,
entendeu? E é triste, é muito triste, cara. Ainda vira criança ainda, né? Só que tentaram pular, né? Infelizmente aí ela foi engolida, né? Pela força da água, né? E agora a equipe de bombeiro tá aí, né? Tá dando aí o apoio aí, né? Para ver se tenta, né? Localizar, né? O corpo, a criança. Mas é uma situação difícil aí, né? Bem difícil, a gente sente, né? Pela família, né? Como o sargento falou, né? É uma coisa que foge, né? Do nosso cotidiano, né? A gente está acostumado a lidar, né, com outras coisas. E quando tiver assim uma cena assim, né? A gente tiver a família também, né? A gente fica, né? Assim, naquele ou não, né? O nosso lado humano, ele fala mais alto aí, né? A gente continua ao vivo, tem reportagem especial sobre esse caso, gente. Assim, é muito forte, mas aconteceu e a gente tem que mostrar.